Olá, tudo bem com você? Que alegria saber que você mais uma vez está do lado de lá e nós aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus. É para nós realmente um privilégio podermos juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós sabemos que quanto mais nos envolvemos no estudo, mais aprendemos. E eu peço já então, já antes de mais nada, que você também curta, compartilhe e deixe seu comentário aí, que a nossa interação é através dos comentários, tá bom? Quero aqui dar um abraço bem rápido aqui, porque nós temos aí algumas pessoas assim, tá falando muito antes na introdução da lição, e eu quero falar bem rápido aqui, mandar um abraço aqui para a Márcia, lá na Itália, nos acompanhando, né? Para o Lucas, que estava aqui conosco, a Débora, o Edinho, e também eu quero dar um abraço para o Marcos aqui, que foi ele que falou, depois dos 5 minutos só, que tem, antes é só enrolação. Mas não é, que é importante para a gente mandar um abraço para algumas pessoas também, tá? Eu vou fazer aqui já a nossa apresentação, depois a gente faz uma oração inicial e já parte, então, lógico que seguindo aí também, tirar um pouco de tempo dessa introdução, né? E a gente vai. Eu quero aqui apresentar, então, quem está conosco para juntos estudarmos a palavra de Deus aqui. Na minha direita eu tenho o Maicon. Maicon, bem-vindo aqui mais uma vez para juntos nesse estudo importante da Bíblia através da lição. Eu quero já que você dê aí as suas palavras iniciais, por favor. Olá, meu amigo, minha amiga que está em casa assistindo a gente. É um privilégio mais uma vez poder fazer parte dessa equipe aí. E equipe valorosa, né? O Edinho aí, o Rogério, é uma equipe bem forte para a honra e glória de Deus. Isso. Então aí o Maicon já falou aí, Edinho também, mais uma vez juntos aqui, e bem-vindo, e que privilégio juntos aí, esse trio, estudarmos a palavra de Deus, mais o nosso amigo, nossa amiga que está do outro lado também. É verdade, Rogério. Muito obrigado, pela oportunidade. Agradeço a você, a equipe, né, que está aí envolvida nesse ministério tão lindo, maravilhoso. Um abraço a você também, que vai estar com a gente ao vivo ou vai ver essa gravação em algum momento. O Maico aqui também, esse jovem valoroso, dinâmico, disposto aí. E temos tudo aqui para ser uma gravação, para ser um estudo maravilhoso. Quero só mandar uns lembretes aqui, Rogério. Eu me comprometi com as pessoas, né? Nós temos aí amigos de Guarulhos, amigos e irmãos lá de Guarulhos que estão acompanhando o canal, sempre estão deixando um joinha, amigos lá de Salvador, né, capital lá da Bahia, alguns amigos lá de Santa Catarina também. Um abraço caloroso aí. Algumas cidades também, como Bauru, como Rio Preto, né, que tem aí nos acompanhado. Louvado seja Deus. E alguns países também, né? A gente viu alguns comentários, o pessoal lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Portugal. Louvado seja Deus na vida de vocês, da sua família. E continue aí conosco, nos apoiando. Muito obrigado. Isso. Então, a lição dessa semana é uma continuação da lição anterior. Na lição anterior, que nós estudamos aí com a Vanessa, o Mair e também o nosso irmão Luiz Carlos, eles falaram na parte 1. E nessa parte 1 aí, que foi a lição da semana passada, os salmos ali destacaram a necessidade de um arrependimento profundo e radical, né? Uma transformação completa do coração. E, além disso, esses salmos também alertaram a comunidade de fé sobre o inimigo externo que, em momentos aí, de dura perseguição, trouxe problemas realmente difíceis para a comunidade da igreja, a comunidade de fé. E nessa semana, então, nós vamos aí estudar outros 4 salmos. É interessante quando a gente está falando de, lembrando alguma coisa sobre profecia, falar de salmos, né? Parece que a gente não tem muito hábito, né? Parece que a gente não tem muito hábito, tá? Agora, então, juntos aí, nós vamos discorrer 4 salmos. Antes, porém, eu vou pedir, Edinho, você pode dirigir uma oração, por favor? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de estudarmos a Tua palavra. Aqueles que nos assistem também, eu tenho certeza que são pessoas devotas no estudo da palavra, que o Senhor venha iluminar a mente de cada um de nós aqui,
abençoe a todos, alcance segundo o teu propósito, o teu querer. Faça-se presente aqui, Deus amado, Deus Espírito Santo, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora sim, já falando, nós vamos falar sobre o Salmo 46, Salmo 47, Salmo 75 e Salmo 67. O 46 a gente viu que, assim, eu vou fazer um resumo rápido aqui, para a gente depois destrinchar um pouquinho até a parte desse texto ilustrativo que tem da introdução da lição aí. O Salmo 46, ele fala que Deus é o nosso refúgio, né? O Salmo 47 fala que Deus é o nosso rei, o Salmo 75 fala que Deus é nosso juiz, e o 67 fala que Deus é nossa bênção. Bom, vamos lá. O que vocês entenderam desse texto aí inicial aí, essa imagem aí de uma igreja? As duas igrejas estão no mesmo, parece ali no mesmo monte, né? Você vê ali as pessoas chegando numa e na outra está tudo vazio, não tem pessoas. Uma está com a porta aberta, outra está com a porta fechada. Uma está bem clara, a outra está no escuro. Uma está com o farol ali resplandecente, ali chamando a atenção para todas as pessoas. A outra não tem isso, parece estar encoberto, né, Edinho? Vamos lá, o que vocês entenderam aí desses dois textos aí, desse texto, vai? Olha, quando você fez a primeira pergunta para mim em relação à imagem, eu até comentei com você, né? A gente já até falou aqui entre nós o que cada um entendeu sobre a imagem, mas eu entendi aqui, eu vejo dois caminhos. Eu vejo um caminho que está iluminado, entre aspas, e um caminho que parece estar escuro. Porque até dentro se você reparar dentro da igreja, vamos colocar assim, tem uma luz, mas ela não sai para fora. O que eu vejo aqui é Provérbios capítulo 14, versículo 12, que ainda ele diz assim, ó, há caminhos que para o homem parece ser direito, mas no final dele leva para a morte. Ou seja, em uma foto, numa imagem, vamos colocar assim, a gente vê multidões de pessoas entrando na igreja. Muita gente mesmo. Então, essas pessoas, no meu ver, eu vejo como aquelas pessoas que elas estão, assim, igual diz Provérbios, que há caminhos, para ela, aquele caminho é o certo. Mas você vê que na imagem escura não tem ninguém entrando, mas lá dentro tem a luz. Não deixa de ter a luz. Lembra de Salmo 119, versículo, eu não me lembro agora, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, dentro da outra igreja também tem luz, mas ela não sai para fora. Entende? Ela não sai para fora. Ah, mas por que ela não sai para fora? Isso significa que a gente não está pregando o evangelho? Não. Significa que as pessoas, elas não querem ouvir o que é a verdade. Pelo menos na minha intuição, isso foi a minha ilustração que eu fiz, percepção disso. Agora eu tenho certeza que os meus amigos também têm outro comentário além do meu, em relação a essa imagem. Muito bem, eu gostei dessa observação que você teve aí, essa perspectiva. A gente, como trabalha assim, em construção, o que eu pude observar aqui dessas duas fotos, dessas duas imagens, é que ambas estão, tanto as duas igrejas, né, elas estão fundadas, elas estão em cima de um monte, de uma montanha. Então, ela foi erigida ali, ela foi construída ali com um propósito, né, porque ela está em cima do monte, então a visão ampla é muito grande. Só que uma está conseguindo alcançar o objetivo pela qual ela foi construída ali. A outra, infelizmente, não. Então, a gente percebe aqui dois grupos de pessoas. E a gente, pela Bíblia, a gente sabe que desde o Gênesis até o Apocalipse, sempre vai existir dois grupos de pessoas. Aqueles que fazem a vontade de Deus, e a lição dessa semana vai deixar bem claro para nós isso. Dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas. Então, a gente percebe, eu tive o trabalho de contar quantas figurinhas teve ali. Tem 26. Tem dois eu tive esse trabalho, esse capricho, né? Você pode, talvez, você que tem a lição aí, pode conferir. Então, uma delas está alcançando o objetivo pela qual ela foi instituída. A outra já não. E nós temos em Apocalipse duas igrejas, a igreja pura e a igreja meretriz. Então, percebe como as profecias estão dentro dos salmos?
E sabe, foi apenas uma introdução. Durante os momentos, né, Rogério e Marco, a gente vai discorrer e ver como os Salmos ele é profundamente trabalhado em cima das profecias. E nós não estamos às escuras. Eu acho assim, aqui que a igreja precisa ser relevante na comunidade. Quando a gente fala de igreja, meu querido amigo, amiga, nós estamos falando de pessoas. Aqui é lógico que tem a ilustração da igreja, tudo. Mas você tem sido relevante para a comunidade onde você vive? Aqui a igreja aqui com a luz irradiando aqui, clareando tudo em redor. Né? Então você vê as pessoas se aproximando. A outra, ela está com luz lá dentro, mas só lá dentro. Né? Eu fico imaginando assim, então não é uma igreja relevante. Essa igreja que as pessoas olham e não percebem essa importância, essa diferença. Né? Então, nesse sentido aí que eu parei para pensar. E aí você vê, realmente, questões aí centrais, né? Quando a gente fala de... lógico que a gente está falando de alusões, de profecia, né? Aí, não sei se vocês tinham parado para pensar também, geralmente, quando a gente lembra de Salmos, a gente pensa mais em hinos de louvor. É verdade. E não faz essa referência em Salmos como profecia. Verdade, Rogério. Eu coloquei poesia, música, alegria. Então, a gente não tem essa referência de Salmos, aí, a questão de profecia. E a lição traz isso aqui, essa atenção, e eu acho que já no trimestre passado a gente parou para pensar um pouquinho sobre isso também, a importância dos salmos na Bíblia. Porque, então, era um hino, sim, mas você vê que tem uma profundidade nas letras, não é uma coisa superficial, né? Se você começa a estudar um pouquinho mais, você percebe essa importância. E os salmos, realmente, eles abordam essas questões em profundidade, explorando quase todas as emoções humanas possíveis, do desânimo à euforia. Exatamente. Pode falar, Maico. Vocês falou aí, olha, foi uma coisa. Eu falo assim, ó, quando a gente começa a estudar, você sozinho é uma coisa. Aí o Espírito Santo fala com você, mas quando você linka uma mente com a outra, você vê que você falou da imagem, o Rogério falou de um jeito, eu falei de outro, e daí assim, vocês falando de música e louvores, etc. Olha até o verso para memorizar, ele fala assim, ó, louvem-te, os povos, ó Deus, louvem-te, os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois ele julga os povos com justiça e guia na terra as nações. Amém. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas você vê que você, tipo assim, você olhando o verso, se a gente for pensar e falar assim, poxa, esse verso só está cantando, mas não, dentro dele tem uma profundidade. É tipo assim, igual o Rogério falou, o Edinho também falou, ou seja, está falando o quê? É para você se alegrar, porque Deus é justo, e Ele age com justiça na nossa vida, entende? É uma coisa bem interessante de olhar dentro do verso, né? É verdade. Vocês falando de música, de louvores, o Salmo 137, você pode depois conferir na tua casa, onde eles estavam cativos em Babilônia, e ali os caldeus, cante um cântico de Sião. Por quê? Porque a música israelita, a música judaica, é uma música alegre, festiva. Mesmo eles lamentando, eles passam a nota de felicidade. E o Salmo deixa isso. E não sei se os irmãos perceberam, aqui no Salmo 67, o verso que o Maico leu aí, nós encontramos no verso 3. Louvem-te, os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E se repete no verso 5. O verso 5 fala assim, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Na mentalidade judaica, quando se falava duas vezes, era para chamar a atenção da pessoa. Nós temos o caso ali, né? Marta, Marta, né? Jerusalém, Jerusalém. Então, não é por acaso que está aqui. Quando o salmista coloca, louvem-te os povos, depois ele repete... depois ele repete no verso 5, louve-te os povos. Mas no verso 4 tem o porquê desse louvor. É como o Marco leu para nós. Olha o que diz o verso 4. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. É por isso que nós temos que louvar. E o fio da meada dessa lição vai falar sobre os governos humanos.
A gente vai vir aí. Fique com a gente aí, você vai gostar. Sai daí não. É importante isso, a gente ter isso em mente. Nós vamos avançando aqui. Salmo 46. Quando a gente olha para o Salmo 46, o que a gente pode tirar de lição aqui? O Salmo 46, eu já falei lá na introdução, é onde fala que Deus é o nosso refúgio. Amém. E eu espero que, assim como a gente está falando aqui, que Deus seja o refúgio para você também, quando você olha e estuda esse salmo, né? Ele apresenta, então, esse algo assim, um conceito de algo melhor, né? E é interessante que o autor aqui, desse Salmo 46, ele não menciona somente as coisas boas e faz um contraste com as coisas melhores. Assim como lá, você vai ver que a Bíblia traz, a lição está trazendo também a questão ali, comparação com Hebreus, né? Ele contrastou o mundo em rebelião, que é o que a gente vive, infelizmente, hoje, né? E viu ali as terríveis consequências que trouxe ali a questão do pecado no mundo. Você falou dos governos. Infelizmente, a gente percebe cada vez indo para algo pior, nunca melhor, né? E ele faz essa colocação aí, que é a promessa das coisas melhores que Deus planejou para nós. É por isso que fala que Deus é o nosso refúgio. Então, se você está buscando algo, tendo esperança nesse mundo, infelizmente, não tem. Nesse mundo, não. Nós temos o refúgio em Deus. Ô, Mike, estou percebendo que você está querendo falar aí, já vou dar a oportunidade, tá? Vamos lá. Olha, o Salmos 46 ali, eu vou ler os 3 primeiros versos. Diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Você sabe com o que eu fiz um paralelo? Pelo menos, vamos falar assim, os 3 versículos. Eu fiz um paralelo entre a volta de Jesus. Mas por quê? Porque até a lição ela vai trazer aqui, se vocês olharem aí em cima, aí, ó, se você contar a primeira estrofe de baixo para cima, a segunda. Ali começa falando, não podemos nos esquecer das cenas que ocorrerão na segunda volta de Jesus. Parágrafo ali, né? Isso, parágrafo. Se você olhar, por exemplo, Apocalipse 9, se eu não me engano, lá diz que quando Jesus estiver voltando, e você linkando ali com Apocalipse 6, que diz que vai ser igual um pergaminho, o céu vai se enrolar, enfim. Eu usei esse paralelo para jogar com a volta de Jesus, porque, olha, a Bíblia diz que naquele dia, muitas pessoas, ou seja, os ímpios que estiverem vivos, eles vão fazer o quê? Eles vão correr de um lado para o outro, porque eles não vão conseguir olhar para o céu, enfim, vai correr, se esconder debaixo de caverna. Aí aqui está falando, olha, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam, no versículo 3. Mas o versículo 1, ele deixa claro para mim e para você, que Deus é o nosso refúgio, Ele é fortaleza, e além disso, Ele é bem socorro nas tribulações. E se você usar um paralelo entre Isaías 25:9, lá fala, lembra o que fala lá? Olha, eis aí o nosso Deus, é que tanto nós estamos esperando. Você vê que mesmo assim, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas vai ter muitas tribulações naqueles dias. Coisas que a gente talvez nunca passou. Daniel, se eu não me engano, fala que vai ser pior do que naqueles dias, né? Se eu não me engano. Isso. Olha que coisa. Não dá para fazer um paralelo entre esses 2 textos, de volta de Jesus com os Salmos? Com certeza. Vai lá, Edinho. Esse salmo aqui, só a nível de informação, ele foi escrito, composto, os eruditos apresentam isso, né? A própria Bíblia Andrews, ela apresenta que esse salmo ele foi composto logo após a libertação do povo de Israel do exército de Sinaqueribe, da Síria, no ano 701. Então, eles, ao serem libertados porque era um exército numeroso, Israel não tinha chance nenhuma, a chance era 0. Aos olhos humanos, né, Edinho? Aos olhos humanos, a chance era 0, era impossível. Entendeu? E ali teve uma libertação miraculosa, em cima do que o Maico falou. Nós sabemos que os últimos dias da história desse planeta,
aos olhos humanos, aos olhos mortais, vai ser impossível uma alma permanecer em pé. Mas nós temos um Deus que é um socorro bem presente. E só falando rapidamente aqui, o verso 10, Rogério, é um verso muito poderoso. Eu gosto do verso 10, onde fala para se aqueitar. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Nunca esse verso falou tanto como nos nossos dias. E até separei aqui, para não esquecer, eu coloquei aqui, como é que você pode dizer para uma pessoa, uma pessoa que está na fila de um transplante já há muitos anos, se aqueitar, se acalmar? Como é que você pode pedir para uma pessoa ficar calma, se aqueitar, se ela está passando por problemas financeiros, de desemprego, ou está com uma doença, recebeu um diagnóstico de uma doença terrível, de uma doença agressiva? Como é que você pode chegar nessa... Ou você mesmo, ou eu mesmo. Como é que a gente pode ficar quieto e esperar no Senhor diante de situações como essa? Do mundo que a gente vive. Em cima que o Marco falou e o Rogério falou, que o mundo vai de mal a pior. Bom, aqui quando a gente olha o nosso mundo atual, que a gente vive, e eu tenho certeza que você percebe isso também, está cada vez pior. E a lição até fala aqui no último parágrafo aí, fala assim, ó, mesmo que as coisas estejam ruins no mundo, e elas vão piorar. Isso. Que esperança encontramos no conhecimento da bondade, do poder e do caráter de Deus? E aí eu acho que cabe bem o que você falou, Edinho. Eu até destaquei esse texto também. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Rapaz, isso para mim, eu não sei se você consegue ter essa noção também, mas quando fala assim, não, fica tranquilo, Deus está falando, fica tranquilo, eu continuo sendo o seu Deus. Ó, eu estou aqui para te proteger. E pode acontecer coisas terríveis por aí, mas eu estou contigo. Isso faz toda a diferença. Nesse mundo que nós vivemos, de atribulações, de sofrimento, e a gente tem certeza que logo mais de perseguição também, termos a certeza de que Deus está conosco, vai fazer muita diferença. É possível, Rogério e Maico, que a gente esteja falando para alguém que esteja com alguém, algum ente querido, algum amigo numa UTI agora. Ou o casamento da pessoa ou de alguém conhecido possa estar aí terminando, a ponto de terminar um relacionamento talvez de muito tempo. E como a pessoa agir agora? Em cima do que o Rogério falou. Você tem um Deus. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Mas é difícil, irmão, porque a nossa natureza ela é acostumada com as circunstâncias. Enquanto as circunstâncias são favoráveis, estamos aí, ó, de vento em popa. Mas quando vem as circunstâncias contrárias à nossa natureza, ao nosso desejo, até sendo ela boa, a gente acaba ficando ali, ó, igual Marta, agitada de um lado para o outro. E Deus pede, ó, calma, se aquieta. Isso. A gente tem que ter esperança mesmo em meio à turbulência, né, Edinho? Sim. Né, Maico? E esse Salmo 46, ele lembra que realmente a terra ela já é afetada pelas coisas, pela consequência do pecado, né? Mas ela será muito mais profundamente afetada pelo retorno de Cristo. O Maico falou lá da questão de aqui que ele leu ali. Quem aguardávamos, né? Isso. E aí fala que o céu se recolheu como um pergaminho. Então, você olha para essas cenas assim, é meio que assustador até, né? Parece mesmo, né, se você olhando assim. Mas, finalmente, a gente tem essa esperança, essa bendita esperança, de que tudo isso, ele chegará ao fim com o retorno de Cristo. Sim. Certo? Sim. E o Salmo 46, ele deixa bem claro isso para a gente. Pode falar, Maicon. A gente passou para segunda-feira, né? Isso. Isso, né? Não, beleza. Aqui fala esperança em meio à turbulência. Aí vai até citou 2 textos aí, né? Jeremias, no capítulo 4, e Apocalipse 21, versículo 1. Uhum. Mas se você olhar, cara, eu achei, assim, para mim, eu gostei muito dessa lição. Porque um dos estudos bíblicos que eu mais gosto de ministrar e dar para uma pessoa é sobre a volta de Jesus e sobre o milênio. E se você olhar dentro dessa lição, vamos falar assim, ela vai trazer sobre isso. Não vai trazer? Porque, olha, Jeremias vai falar
que quando Jesus vem para a terra, aí vamos supor, Jesus voltou e tal, beleza. Como que a terra ela vai ficar? Hoje, eu até estava falando para um jovem ontem, hoje é pregado assim, vocês vão concordar comigo. Infelizmente é pregado desse jeito. A pessoa vai para o céu, vai ter um arrebatamento secreto, mas isso pela Bíblia não está certo, isso é uma coisa inválida, não está na Bíblia, arrebatamento secreto. Diz que vai ficar um povo aqui na terra, esse povo vai sofrer por um período de tempo, e daí eles vão ter uma outra ocasião, ou uma outra segunda chance, que para mim, no meu contexto, vamos falar assim, pelo pouco que eu entendo, para mim isso não é de Deus. Porque o que o diabo quer comigo, com você e com você hoje? E com você também que está assistindo. Ele quer que você esteja de segunda chance. E Deus, Ele está não dando segunda, terceira, quarta, Ele está te dando milésimas de chances para você, hoje aqui na terra, para você tomar a decisão. Porque naquele dia a Bíblia fala o quê? Olha, não vai ter animais, não vai ter pessoas vivas, quem vai ficar na terra? O diabo e os seus anjos. É uma coisa incrível de você analisar. E ainda Apocalipse 21 fala assim, só fazendo um paralelo. Vi novo céu e nova terra, onde já não tem o que mais? Pecado, tristeza, dor, sofrimento, a morte, o principal que separa, né, esse período de tempo. Cara, é uma coisa incrível se você olhar. A gente poderia comentar só essa lição o tempo que nos resta, para mim, na minha opinião, entendeu? Mas legal, Maico, essa visão tua aí. A gente vê também aí na questão da volta de Jesus, nós como adventistas do sétimo dia, nós temos a Bíblia como o norte, como uma bússola. É a Bíblia que é a nossa bússola. Não é o jornal, o noticiário da TV. Então tem muitas pessoas aí que vê o noticiário da TV, vê a ascensão de um poder religioso, a ascensão de uma nação, já começa aí a conjecturar, Jesus está voltando. Não, nós estamos firmados no assim diz o Senhor, nas suas profecias. E uma coisa que eu falo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos assiste agora, a terra não vai ser destruída por desastres naturais. Não se preocupe com isso, a Bíblia não dá base para a gente crer. A terra ela vai ser restaurada pela volta de Jesus. Para você ter uma ideia, a nível de curiosidade, nós temos catalogado, nós como fala, são os geógrafos, eles têm mais de 100 mil geleiras catalogadas. Você parou para pensar? Mais de 100 mil geleiras. E sabe quantas apenas são monitoradas? Apenas 100. E você pode observar, quando tem aquela imagem das geleiras derretendo, é sempre a mesma geleira. Não sei se você observou. Você vê, de 100 mil catalogadas, apenas 100 são monitoradas dia a dia. Então, às vezes, as pessoas lançam um terror psicológico, um terror emocional, um terror mental, de que o mundo vai ser... Teve um filme, alguns anos atrás, 2012, eu assisti aquele filme lá, onde o mundo acaba com uma enchente, um dilúvio. Já vai contra a Bíblia também, porque o mundo nunca mais vai acabar com o dilúvio. Perfeito. Né? Nós encontramos lá em Gênesis, ali no verso 11, no verso 9 e 10 ali, você pode conferir em casa. Então, irmãos e amigos, a Bíblia é a nossa bússola. Não se deixe levar pelos influenciadores, pelos canais de YouTube que você vê aí, os teólogos da internet, cuidado. Vá para a Bíblia, e a Bíblia, como o Marco disse aqui, bem no começo, o Espírito Santo vai mostrar para você as coisas que em breve irão acontecer. Eu acho que quando a gente olha para a Bíblia, principalmente aí Daniel, os reinos que vêm aí na sucessão, você vê que cada reino é mais fraco o metal, né? Menos valioso, vou falar assim. Então vai mostrando cada vez uma degradação disso. E é o que acontece. Então, lógico, quando a gente vai pensar em eleger um líder para o nosso país, isso é o que estou falando no geral, né? Tem que procurar sempre olhar, direcionar para aquele que você acha que vai ser o melhor. Mas a gente tem sempre em mente que não vai ser melhor para a gente, porque a Bíblia deixa bem claro que quanto mais se aproximamos da volta de Cristo, mais turbulento será esse mundo, esse nosso planeta, certo? E aí a gente olha assim, apesar de tudo isso,
Deus está no controle. Nossa, glória a Deus, né, cara? Amém, né? Então, no fim da história desse mundo aqui, quando a gente fala, o Edinho deixou bem claro aqui, quando a gente fala do fim da história desse mundo aqui, no fim da história do pecado desse mundo, esse planeta será restaurado. Então, tudo terminará bem, mas aqui eu vou destacar uma coisa. Para aqueles que permanecerem fiéis a Deus. Eu já vou passar, Maico. Assim, eu apelo aqui então. Querido amigo, amiga, irmão, irmã, que você permaneça fiel a Deus, apesar das tribulações, das perseguições, dos sofrimentos, da angústia desse mundo. Nós temos um Deus em quem você pode encontrar esse refúgio, esse alento, essa segurança. E aí eu vou terminar assim, essa esperança. Michael, pode falar. Olha, você falou algo aí, eu me lembrei de uma coisa. O Espírito Santo, ele é lindo demais, né, cara? Ele começa a colocar as coisas na cabeça da gente, que é incrível. Esperança em meio à turbulência, e você disse aí, em um período de tempo, que vai acontecer muitas coisas ruins, etc. E isso é verdade. Mas olha que coisa incrível, que coisa assim, inacreditável. Para muitos, né, aí fora, diz que é inacreditável, para nós não. O mesmo fogo, por exemplo, que ele vai destruir a terra, entre aspas, purificar, é o mesmo fogo também que vai aniquilar os ímpios, vai acabar com os ímpios. Mas quando eu olho, por exemplo, você começa a analisar toda a Bíblia, e daí eu penso assim, poxa, que coisa incrível, o que Deus tem preparado para nós, diante da esperança. A nós, quando a gente vê acontecer esses desastres, pelo menos a gente fica um pouco triste, mas ao mesmo tempo a gente fica muito feliz. Porque quem está voltando? Jesus. Um dia o céu vai se rasgar, um dia não vai ter mais tristeza, dor, sofrimento. E outra coisa, eu grifei uma coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês. Aí embaixo, aí, ó, no rodapé da lição, está escrito assim, ó, o mundo parece caótico e fora de controle. A profecia de Daniel 7 pode nos ajudar a ver que no fim da história, tudo dará certo para nós, se permanecermos fiéis. É o que o Rogério já falou um pouquinho. Olha, Apocalipse, ele traz uma coisa, vocês sabem, eu não me lembro o texto, mas diz assim, olha, você tem que ser fiel até onde? Até a morte. E percebe, é só fazendo um paralelo para vocês, para nós entendermos juntos. Ali Jesus, o escritor escrevendo, ele fala, olha, você tem que ser fiel até a morte. O que é você ser fiel até a morte? Você já disse um pouco. Meu amigo, minha amiga, você ser fiel, você professar uma fé, não é apenas eu dizer para o Edinho, eu sou adventista do sétimo dia. Rogério, eu sou adventista do sétimo dia. Mas o Rogério em si, o Edinho em si, ele tem que olhar para a minha vida, ele tem que ver o quê? O Maico é um adventista do sétimo dia. Para mim isso é fé, para mim isso é esperança. Você olhar para Apocalipse e você vê assim, poxa, um dia Jesus volta. Ele vai levar quem para o céu? Aquele que foi fiel até a morte. Que coisa incrível, né? Essa é a promessa que ele nos dá. Como ele vai, no seu retorno, ele vai restaurar todas as coisas, eu tenho um texto aqui de Hebreus, capítulo 11, verso 10, que fala assim, ó, falando dos heróis da fé. E nós cremos que nós somos heróis da fé também. Aqueles que vão estar em pé pelo retorno do Senhor Jesus. Diz assim, Hebreus 11, 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nossa. Então, eles tinham essa esperança, como os nossos irmãos falaram aqui, o Rogério e o Maico. A esperança que eles tinham não era aqui nessa terra. E se nós de fato somos cristãos, adventista do sétimo dia, ou você com a tua denominação, se você de fato é um cristão verdadeiro, você não está baseando a tua fé, a tua esperança nos governos desse mundo, e muito menos nas coisas desse mundo. Porque eles esperavam uma pátria superior. E Hebreus, ele deixa bem claro, né? Tudo é superior.
o sacrifício, como você falou, né, é melhor e superior. Então, o que Deus tem preparado para nós, que é a Nova Jerusalém, é melhor e superior do que a melhor cidade que você possa imaginar nesse planeta. Vardinho, você falou algo aí, eu me lembrei de 1 Tessalonicenses. Vai falar isso no próximo texto? Mas aonde que Paulo, a esperança daquele povo, vamos falar dos heróis da fé, de Abraão, enfim, de todas as pessoas ali, era que eles fossem para um lugar muito melhor da onde que eles viviam. E até Paulo, se você reparar no versículo 17, ele fala assim, olha, no versículo 16, porquanto tal, Jesus volta e o sepulcro se abre, os mortos em Cristo ressuscita, mas Paulo fala assim, depois nós, os vivos, ele estava falando quem? Deles, eles estavam vivos. Dentro do contexto, ele queria, vamos falar assim, queria que Jesus voltasse naquela época. Por que ele queria? Porque você acha que, por exemplo, eles pregavam o evangelho e aí o camarada ia, parabéns, viu? É nada, era muito pior. Tacava pedra e etc. Quantas e quantas vezes Paulo sofreu? Exato. Não é verdade? Mas ainda a esperança dele era onde? A pátria, A igual pátria você leu. superior, né? Olha que Pátria coisa, superior. cara. E deve ser a nossa também, né, Michael? Verdade. Como igreja, né? É porque às vezes existe um misto de emoção. Somente aquele que tem filhos pequenos, que são pais, têm seus filhos, eles esperam talvez o quê? Os filhos crescerem, se formarem, ter ter um diploma, ou casarem-se, terem filhos, e está tudo certo. Isso é bíblico, não está errado. Mas aí ele quer que Jesus volte. Mas aí os filhos? E a sua descendência? Então fica esse misto de emoção, né? De alegria por Jesus voltar e às vezes de tristeza. Então acontece muito isso. A gente vê aí, em muitos casos acontece. Esse misto, né? De alegria e tristeza ao mesmo tempo. Vamos passando aqui, que o nosso tempo já está indo embora. Quando a gente olha para Salmo 47, onde fala que Deus é o nosso rei, não sei se vocês pegaram essa mesma coisa também, assim, debaixo de seus pés é o título. Falei, o que tem a ver uma coisa com a outra aqui? Eu fiquei aqui, a princípio, meio intrigado, né? E aí depois você vai começando a ler, fala essa questão de debaixo dos seus pés, onde Deus pisava, a questão aí é de demarcar território, né? Na antiguidade, o pé era usado para indicar essa ideia de propriedade. Então você andava, quando Deus chama Abraão, pediu para ele andar, e aí fala que onde ele andasse ali, aquilo ia ser a propriedade dele, né? Então, eu achei interessante isso daqui, quando a lição traz isso daqui também. E aí a gente tem a segurança de que a longo prazo, eu não sei quanto tempo, né? Mas o futuro será brilhante. Sim. Bom, a gente está falando... Por que estou falando isso daqui agora? Porque a gente está falando até agora aqui que a coisa vai de mal a pior. Mal a pior para aqueles que preferem não seguir os conselhos de Deus. Não ter Deus como rei. Porque se a gente tem Deus como rei, uma coisa é certa. Mesmo que coisas ruins estejam acontecendo, a gente tem essa esperança que a gente falou aqui. E bem a turbulência, nós temos a esperança, porque o nosso rei, ele voltará. Amém. Amém por isso. Estamos na terça-feira ainda, né? E o Então, tempo não para, né? Eu pesquisei também, eu fui na Andrews, alguns comentários que a nossa igreja tem, e quando dá essa ideia debaixo dos seus pés, os reis, quando eles se tornavam vitoriosos, a primeira coisa que eles faziam, na antiguidade, né, na mentalidade judaica, ali naquela região do Oriente Médio, a primeira coisa que eles faziam era pisotear o exército derrotado. Então, quando estavam ali os corpos ali, no relento, no vale, enfim, na planície, aí eles viam e pisoteavam em cima, dando o quê? Razão de poder, de supremacia, de vitória. Eu não sei se você já reparou, já viu, aqueles que fazem safari, geralmente eles tiram a foto com o animal abatido e com o pé em cima do animal. Não sei se você já viu isso, alguma foto. Os amigos aqui disseram que já viram. Talvez você já viu também. Dando o quê? Um ar de superioridade, de pujança e de insignificância
para aquele animal ali. É mais ou menos isso que vai acontecer no fim dos tempos. Eu tenho aqui um texto bíblico, você pode aí, a produção pode colocar ali, para você acompanhar em casa. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 13, fala assim, ó. Guardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Tem vários textos, mas eu quero me ater só nisso. Só nesse aqui, Hebreus 10, 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado ou debaixo dos seus pés. Nós temos também lá em 1 Coríntios capítulo 15, do 25 ao 26, isso é uma alusão ao Salmo de Davi, da visão que ele veio do Messias glorificado, do Messias vitorioso. E qual que é o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés? A morte. Nós encontramos ali em 1 Coríntios 15, 26. Você pode em casa conferir. E a gente sabe, como o Mike falou aqui, que o mundo vai ser destruído e os ímpios vão se tornar o quê? Cinza. E a cinza você usa para quê? Para adubar, para jogar na terra. E eu não quero ser cinza, amigos, eu não sei você, eu não quero ser cinza. Eu não quero, porque Deus me criou e criou você para viver na eternidade. Não para purificar a terra, não para ser esterco de terra. É muito sério isso. Eu ia dizer isso agora, esterco. Você vê que palavra, coisa... É triste, né, cara? Você ser um adubo de terra, cara. Mas agora você olha e pensa assim, poxa, mas será que Deus quer isso para o povo? De maneira nenhuma. Por que de maneira nenhuma? Olha, Ezequiel 33, 11, eu não me lembro o texto todo, mas ali fala que Deus, ele não se alegra com a morte dos ímpios. Assim, não está dentro do contexto, mas eu quero entrar e mostrar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler aqui, prometo ser rápido. Diz assim, no versículo 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Olha que coisa. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, vós declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas o que mais me chama a atenção é o verso 18. Paulo diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. E se você olhar aqui dentro do contexto da lição, você vê assim, a gente vai para o céu, cara. Até Apocalipse diz isso. Apocalipse 20 fala que nós vamos ser sacerdotes de Deus lá no céu durante 1000 anos. E aí as pessoas, ainda você que está em casa, talvez você não acredite nisso, mas eu convido você, talvez você deixar o seu telefone, se você mora em Catanduva, ou ainda assim você deixe seu telefone aí escrito no comentário, para que a gente possa enviar, quem sabe, até um estudo bíblico para essa pessoa ali, gratuitamente. Aí você vai estudar dentro da alusão da palavra de Deus, como o Edinho falou, Rogério, assim diz o Senhor, entende? Você vai entender esse contexto de que nós, por isso que até eu posso até usar uma expressão debaixo dos seus pés, que nós vamos estar no céu, os mortos vão continuar mortos. Quem vai ficar na terra, a gente já viu, o diabo, juntamente com os seus anjos. E aí, o que é mais fantástico é quando Jesus volta, novamente. Mas aí, quem vai estar lá dentro da cidade santa? Eu e você. E amém por isso, Amém. né? Eu e você, nós vamos estar lá. Amém. Pode falar, Edinho. O que você leu aí, Maico, essa linda promessa aí, ela foi escrita no primeiro século da era cristã. Se foi escrito no primeiro século, olha quanto tempo já faz essa promessa. E como as pessoas precisam hoje ouvir dessa promessa. Quantas pessoas agora estão vivendo aí a vida delas? É sério, né? Muito sério, para pensar. Tem esperança, tirando a própria vida, não tendo vontade de viver. E Deus tem um céu preparado para eles.
para cada um de nós, né? Eu acho que dentro do assunto que vocês estavam falando aqui, o Salmo 75, que fala que Deus é juiz, que as pessoas começam a falar muito de que Deus é amor, Deus é misericórdia. Realmente, Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas também não pode esquecer que Deus é juiz, não é? E justo ainda. E justo. Então, quando a gente olha assim, eu estou meio angustiado ali, já olhando no tempo, tem 5 minutinhos só, né? E a gente tem muita coisa para falar aqui ainda. Quando a gente olha o povo de Deus, o Michael acabou de falar que dentro da cidade santa, olha, é difícil, e em cima até mesmo o que o Edinho já falou aqui, é difícil você olhar e ver que fora da cidade tem uma multidão que será destruída. Sabe o que é mais triste ainda? Vocês vão concordar comigo? Que Apocalipse ele usa uma expressão assim, que os perdidos vão ser como o quê? Areia do mar. Areia do mar. Cara, vai ter muita gente, cara. Assim, a gente, ao mesmo tempo, a gente fica triste por essas pessoas. Hoje, nos nossos dias, não é verdade? Fica muito triste. E aí você começa a olhar, porque eu já vou emendando aqui com a parte final da lição já, para que se conheça a tua salvação. Bom, tem um monte de gente perdido, então a gente precisa ser relevante diante dessas pessoas, para que elas possam olhar para você e para mim, e perceber se algo diferente e despertar esse interesse de saber um pouco mais desse Deus a quem a gente serve. Mano, você está fazendo diferença na vida dele, eu quero que faça diferença na minha vida também. E aí eu convido para que você busque essa luz que nós falamos lá no início, que é a igreja que está refletindo a luz ali, as claras, que você seja relevante na sua comunidade. Que é o que a lição traz aqui, né? A gente precisa ter esse compromisso de ser uma bênção, não somente para quem é próximo a nós. Próximo a nós, como eu falo assim, os irmãos de fé, mas ser uma luz e uma bênção para a nossa comunidade. Aquele que ainda não conhece desse Salvador que nós estamos falando aqui, e não tem essa esperança em meio a essa turbulência desse mundo. Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né, Edinho? Exatamente, Rogério. A gente não está aqui para pôr medo em ninguém. Longe disso. Não. Nós estamos aqui com o intuito de trazer esperança para você. E esperança para nós também. Porque quando nós falamos aqui, né, vamos reafirmando a nossa fé, reafirmando a nossa confiança. A gente não está soltando palavra ao léu. E a Bíblia fala que a palavra de Deus nunca volta vazia. Só que você tem que entender uma coisa, e eu procuro entender a cada dia, é que vai existir só 2 grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. Os que estiverem dentro da cidade vão estar salvos eternamente, e os que estiverem fora vão estar perdidos eternamente, vão ser destruídos. Como o Michael diz aqui, vão ser fulminados pelo fogo de Deus, o fogo do juízo. Entendeu? Mas eu quero deixar um verso para você meditar na tua casa, é lá em Malaquias capítulo 3, se a produção quiser colocar ali, Malaquias capítulo 3, o verso 16 e o 18 fala assim, Malaquias 3, 16 e 18, fala assim, ó, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem e temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Olha o 17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. E aí veja o 18. O 18 é fantástico. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que Malaquias usou essa expressão, vocês verão outra vez? O que te arremete? A primeira destruição, pelo dilúvio. Teve diferença que servia a Deus e quem não servia? Na arca havia 8 pessoas. E quantas pessoas estavam do lado de fora? Então essa diferença vai voltar novamente.
E espero, Deus, que cada um de nós que estamos aqui, e você que assiste também ou vai assistir, esteja do lado de dentro da cidade santa. Essa é a oração que eu faço a cada dia. Pelos meus familiares que às vezes não quer nada com Deus, não quer nada com a Bíblia, mas eu sempre tenho orado. Eu sei que você tem orado também, você que é um cristão fiel, uma cristã fiel, tem orado pelos seus queridos, pelos seus amigos. Não deixe de orar, continue intercedendo por eles. Ô, Mike, eu já vou falar assim, fala tuas palavras finais da lição, que nosso tempo já se esgotou. Ó, o microfone. Microfone. Eu até estava comentando com você em relação ao Salmo 67. Você percebe que ele começa com a lição começa trazendo ele e termina, né? Finaliza com ele. Isso. Eu vou falar duas coisas aqui. Ó, a primeira coisa é qual é o nosso propósito aqui na Terra? O Edinho falou bem no começo que o nosso propósito não é você. É lógico, cara, que é uma coisa extraordinária você ter filhos, etc., conquistar as coisas, etc. Mas desde que o primeiro da sua vida seja Deus. Lembra de Lucas 19:10 que diz? Olha que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O propósito do ser humano aqui na Terra, o nosso propósito, é o que está escrito na lição, para que se conheça a tua salvação. E quando você vai para Salmos 67, eu vou ler a partir do versículo 2 até o 4, eu até mostrei para o Rogério antes da gente começar, depois vou te mostrar também, Edinho. E começa assim, ó, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Se você puder, Edinho, faz um grande favor para mim, para a gente finalizar aqui. Abra a Bíblia tua em Apocalipse 14, só para a gente fazer um paralelo. Lembra que eu falei para você? Olha que coisa incrível. Salmo 67, o Apocalipse 14, e o versículo 6. Primeiro versículo 6. Ó, eu leio aqui novamente, fala assim, ó. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Lê o versículo 6. 14:6 de Isso. Apocalipse. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Não dá para linkar os dois versos? O versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Salvação é para quem? É só para adventista? Não. De maneira nenhuma, é para todos. O versículo 3 fala, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Olha o versículo 7 que diz. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que coisa, cara. Paralelismo, né? Isso. Tem um paralelismo, você vê, cara, aí. você vê, é muito uma bom. coisa incrível. Só para finalizar aqui, prometo que eu vou ser rápido, já está olhando para mim aí. Você olha assim esses dois textos, eu vou mais enfatizar esse último que a gente leu. Cara, mesmo em meio à turbulência que a gente está vivendo, e como diz, a gente comentou muito isso, você também, todos nós, estamos vivendo em um mundo caótico e vai de mal a pior. Mas mesmo assim, quando Jesus voltar, a gente poder olhar para a fisionomia de Jesus e dizer assim, Jesus, o quanto eu estava te esperando. Amém. Amém. Você imagina assim? Eu acho que o nosso propósito aqui é você imaginar isso. Esse dia, eu não vejo a hora de encontrar esse meu Jesus. E falar, Senhor Jesus, olha, estou aqui, obrigado porque o Senhor, em primeiro lugar, o Senhor veio e morreu. Mas em segundo lugar, porque o Senhor teve misericórdia de mim todos os dias. Portanto, eu sou um pecador e miserável. Mas eu fui transformado pelo teu poder, pelo teu sangue. Ou seja, a gente bebeu do sangue de Jesus. Amém. É uma coisa incrível. E eu quero convidar você, amigo e amiga, a junto comigo, o Edinho e o Rogério, a tomar essa decisão também. Beba do sangue de Jesus. Bom, Adinho, você quer falar? Vai ter que ser bem rápido. Vou ser bem sucinto. Estude o livro de Salmos, porque no livro de Salmos você vai encontrar ali profecias marcantes, profecias poderosas sobre o Senhor Jesus Cristo. Não fique só em Apocalipse, só em Daniel. Tudo bem, está tudo certo. Você deve estudar esses livros. Mas estude também os Salmos. No livro dos Salmos você vai ver ali, como o Rogério disse no começo, não só poesia, não só melodia, não só música, mas você vai ver ali o Cristo, o crucificado, o Messias. E como o Michael bem disse, todos aqueles que estarão dentro da cidade santa estarão ali porque venceram.
e foram lavados as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esse é meu apelo para você nesse momento. Que Deus te abençoe grandemente. Então Deus chama você e eu para refletirmos a luz dele, a ilustração da igreja clara lá, né? A luz dele para o resto do mundo. Assim como Deus é uma bênção para você e para mim, ele quer ser uma bênção também para os demais. Se você refletir essa luz dele, essas pessoas serão abençoadas, e essas pessoas sendo abençoadas vão abençoar outras pessoas também. Então, o nosso apelo aqui, que realmente você decida estar com Deus. Você decida estar dentro da cidade santa. E essa decisão ela tem que ser diária. Mesmo em meio à turbulência, Deus promete ser uma bênção para você, para mim e para os demais. Que Deus te abençoe e muito obrigado por estar conosco nesses momentos aqui, estudando a palavra de Deus. Até mais.